Olá, estamos começando a nossa disciplina de Matemática 6 com o assunto de análise combinatória. E essa primeira aula de análise combinatória é uma introdução ao assunto. Então nós vamos falar de alguns tipos de problemas que podem aparecer, hoje sem classificá-los muito, mas tentando entender uma lógica de resolução para cada um desses problemas. E também vamos falar do fatorial, que é uma operação matemática que envolve multiplicações e é muito útil, muito necessária no estudo da análise combinatória, ok? Então você acompanha aí o nosso desenvolvimento e vá fazendo as suas anotações, vá estudando aí, vá se preparando. Então, iniciando, né? Existem diversas situações no cotidiano que a gente sente a necessidade de contabilizar possibilidades. Basicamente, um problema de contagem é isso, é contabilizar possibilidades. Eu quero saber quantas vezes aquilo acontece, de quantas maneiras eu posso executar tal coisa, de quantas maneiras eu posso selecionar tal elemento, ou de quantas maneiras eu posso apresentar tal resultado. Isso, de forma geral, são conhecidos como os problemas de contagem. E muitas vezes a gente pode usar um conceito chamado de árvore de possibilidades e os princípios multiplicativo e aditivo para resolver esse tipo de problema. Vamos ver alguns exemplos, né? Imagine que você vai na cantina da escola, né? No caso aqui, ó, Raul, ele tem que escolher o lanche dele. E o lanche dele vai passar pelas seguintes escolhas: 2 tipos de pão, 3 tipos de recheio e ainda se o sanduíche é com ou sem queijo. Então, a gente separa essa montagem do sanduíche do Raul em escolhas. Ele tem 3 tipos de escolhas diferentes. A primeira escolha que ele faz é o tipo de pão, se ele vai usar pão francês ou pão integral. E essa é essa escolha necessária para que ele consiga, então, definir o primeiro passo da montagem do sanduíche. A segunda escolha é o recheio, se vai ser calabresa, presunto ou hambúrguer. Então ele escolheu o pão, agora ele escolhe o recheio. Para cada pão que ele escolher, ele tem sempre essas 3 opções de recheio. E a terceira escolha é se ele vai querer o sanduíche dele com queijo ou sem queijo. Então para cada pão que ele escolher aqui, ele faz uma escolha. Para cada pão que ele escolher, ele vai ter 3 opções de recheio. E cada vez que ele escolher um pão e um recheio, ele ainda vai poder escolher se ele acrescenta ou não o queijo. Então são 3 etapas, são 3 processos. Isso é muito importante. Nos problemas de contagem, esses momentos de escolha são essenciais para a gente poder contabilizar quantas possibilidades eu vou ter lá no final. Tá ok? Então vamos lá. Como que a gente vai organizar então as escolhas do Raul? Através de uma estrutura conhecida como árvore de possibilidades. Por que esse nome árvore de possibilidades? Porque você vai ver que ela vai ramificando, ela vai crescendo, como se fosse um tronco inicial que fossem abrindo os galhos de uma árvore. Então, inicialmente, a primeira escolha é o pão. Ele pode escolher pão francês ou pão integral. Então, veja que ele veio aqui do núcleo, né, o ponto inicial 0, onde ele não tinha escolhido nada, e agora ele vai escolher um caminho, né, um tronco para seguir. Se ele escolhe pão francês, ele cai numa nova decisão, escolher entre calabresa, presunto e hambúrguer. Da mesma maneira, se ele tivesse escolhido pão integral, ele teria as mesmas 3 opções, calabresa, presunto e hambúrguer. A partir do momento que ele escolheu pão francês com recheio de calabresa, a terceira escolha dele agora é se vai com queijo ou sem queijo, certo? Então ele pode escolher pão francês, calabresa com queijo, ou pão francês, calabresa sem queijo. E essa mesma situação ele pode escolher para qualquer combinação de pão e recheio. Então veja que eu fui anotando aqui também, ó, 2 possibilidades na primeira escolha, 3 possibilidades na segunda escolha, outras 2 possibilidades na terceira escolha. E aí, a partir desse momento, eu consigo enxergar cada sanduíche que ele montou. Então lá, pão francês, calabresa com queijo, eu posso representar assim, ó, francês, calabresa com queijo.
O de baixo seria francês, calabresa, sem queijo. E assim por diante. Então eu tenho aqui 12 sanduíches, né? Se eu pego esse sanduíche, por exemplo, aqui, o que está escrito aqui? Pão integral, recheio de presunto, com queijo. Esse último aqui, pão integral, recheio de hambúrguer, sem queijo. Eu tenho 12 sanduíches diferentes. Então, olhando para esse esquema, para essa árvore de possibilidades, a gente encontra aí os 12 sanduíches que o Raul pode montar. Veja, 12 são poucas opções. Se a gente pegar aí uma conhecida rede aí de lanches onde você vai escolher o pão, o recheio, a salada, se quer dobro de queijo, dobro de carne, né, e molho, imagine tanto de possibilidades que você consegue construir lá naquela lanchonete. E aí, fazer uma árvore de possibilidades talvez não seja a opção mais fácil e mais clara. Talvez eu precisasse pensar em outras possibilidades, né, em outras maneiras de resolver esse exercício. Um segundo exemplo. Vamos supor que então eu vou fazer o lançamento de uma moeda. Quais são os resultados possíveis se eu vou fazer 2 lançamentos sucessivos? Ou seja, eu vou pegar a moeda, jogo para cima, anoto o primeiro resultado, pego ela de novo, jogo para cima e anoto o segundo resultado. Quando a gente lança a moeda, ou a gente vai obter cara, que eu vou chamar de C, ou coroa, que eu vou chamar de K. Na segunda vez que eu lançar, de novo, ou é cara ou é coroa. Fazendo aqui a construção por árvore de possibilidades, no primeiro lançamento eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. Vamos supor que saiu cara no primeiro lançamento. Então, cara ou coroa para o segundo lançamento. Se tivesse saído coroa, cara ou coroa também para o segundo lançamento. Então eu teria o total de possibilidades aqui, ó, por exemplo, CC, cara, cara. CK, cara, coroa. KC, coroa, cara. Ou KK, coroa, coroa. Aqui, como eu tinha 2 lançamentos, um outro recurso que eu posso utilizar também é a tabela de dupla entrada, onde eu vou registrar esses resultados, um lançamento numa linha ou coluna, o outro lançamento no oposto, né? Então, se eu colocar o primeiro lançamento na coluna, então cada linha é o resultado. Na primeira linha são situações onde caiu cara no primeiro lançamento. E na segunda linha, coroa no primeiro lançamento. Já as colunas são o segundo lançamento. Ó. Cara no segundo lançamento na primeira coluna, coroa no segundo lançamento, segunda coluna. Então eu tenho os resultados. Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Certo? Então a gente vê que é possível enxergar os resultados através de estruturas, praticamente estruturas gráficas, né? Uma árvore de possibilidades ou uma tabela de dupla entrada. Nota que eu não coloquei tabela no problema anterior, naquele exemplo do sanduíche, porque aí eu precisaria de uma tabela de tripla entrada, daria muito mais complexidade, né, a situação. Então lá eu optei por deixar só a árvore. Mas essas situações, né, uma solução visual do problema, nem sempre ela é interessante de ser trabalhada. Especialmente quando você tem muitas soluções distintas, né? Quando, como a gente falou, o número de opções de pão, de recheio, de salada, de molho aumenta muito, aí já começa a ficar complicado você montar uma árvore de possibilidades, tá bom? Por isso, a gente trabalha com 2 princípios, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Desta maneira, usando os princípios, a gente vai chegar em conclusões sem precisar olhar todas as possibilidades contáveis. Então aqui, o princípio fundamental da contagem, né, que a gente vai chamar, que é o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. O aditivo é quando o acontecimento ocorre em 2 etapas não sucessivas e excludentes, A ou B. Então eu tenho que contabilizar as possibilidades de acontecer A ou as possibilidades de acontecer B. Não vai acontecer o A e o B. Vai acontecer ou o A ou o B. Né? Então eu tenho ali possibilidade de escolher sanduíche
ou montar um prato no buffet. Então são situações excludentes. Eu vou ver as possibilidades de sanduíche, eu vou ver as possibilidades de prato no buffet e eu vou somar essas duas possibilidades. Por isso o princípio aditivo. Se o A pode ocorrer de M maneiras e o B pode ocorrer de N maneiras, o número de maneiras do acontecimento é M mais N. Já no princípio multiplicativo, a gente está falando de um acontecimento em duas etapas sucessivas, A e B. Ou seja, vai acontecer o A e vai acontecer o B. Eu vou escolher um sanduíche, dentro dessa escolha de sanduíche eu tenho que escolher o pão e o queijo e o recheio. Então eu já coloco uma situação, uma escolha, interferindo na outra. Se eu escolher o pão aqui, para cada pão desse eu vou ter tantas opções ali de recheio e assim por diante. Se eu tenho M maneiras de escolher o A, e para cada uma delas N maneiras de ocorrer o B, então o número de ocorrências de A e B é M vezes N. Princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. Ok? Bom, pessoal, a gente vai parar esse vídeo aqui para não ficar um vídeo muito extenso. E no próximo vídeo a gente vai entender esses princípios usando exemplos, né? E mostrando como eles funcionam na prática. Beleza? Segue aí para o próximo vídeo.